Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Hosk e o tema de hoje é Novembro Azul, campanha de combate ao diabetes. Hoje, 1 em cada 10 pessoas no mundo está vivendo com diabetes. No Brasil, já atinge mais de 15 milhões de pessoas. E metade desses pacientes ainda não sabem que têm a doença. Por isso, a importância da informação, da orientação e prevenção para início de um tratamento precoce. Para falar sobre esse assunto, recebo aqui dois profissionais do mais alto nível. Dr. Fúvio, endocrinologista, professor da FURG, meu colega, e Dr. Fernando Penha, oftalmologista conhecido em toda a região em Santa Catarina. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Dr. Marco. Obrigado, Dr. Fúvio. Estamos aqui para conversar hoje sobre essa doença importante que é o diabetes, né? Obrigado, Marco. Obrigado, Penha. E vamos lá, vamos conversar sobre o tema. Vamos começar esse bate-papo hoje com uma pergunta simples. O que é o diabetes, Dr. Fúvio? A pergunta é simples mesmo, né? O diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, a glicose, né? Então, basicamente é isso. E como é que ela acontece? Quais são os fatores predisponentes? Bom, fatores predisponentes. A própria idade, né? O avançar da idade, o sobrepeso. Se essa pessoa tem, por exemplo, outras doenças que a gente chama doenças associadas da síndrome metabólica, né? Problema com colesterol, problema com triglicerídeo, hipertensão. O sedentarismo é um fator de risco, né? O sobrepeso em si é um fator de risco. E existe também o diabetes tipo 1, que é um diabetes que acontece na infância e na adolescência, que daí é uma doença autoimune, né? Então, quando você tem a história familiar, também é significativo o risco para esses indivíduos. O fator genético ele pode estar presente? O fator genético pode estar presente, mas eu sempre gosto de salientar que genética não é determinação absoluta. Não é porque você tem um familiar com diabetes que você vai ser diabético. Ele é um fator de risco e é uma justificativa a mais para você se cuidar. Tá certo. E a prevalência dele? Os tipos? O doutor Fúvio já falou, tipo 1 e tem o tipo 2. Só rapidamente os tipos, a prevalência e a incidência deles. Importante pergunta, né? O diabetes ele se divide em 2 tipos principais. O diabetes tipo 1, que acomete principalmente a criança e o adolescente, os indivíduos em geral são magros, né? E ele é caracterizado pela ausência de insulina. Então esses indivíduos, desde o início do seu diagnóstico, vão ter que usar insulina. Esse diabetes é menos comum, ele representa 5% em média dos diabéticos que existem. O mais comum é o diabetes tipo 2, que ele é um diabetes que acontece principalmente após os 35, 40 anos de idade e que está associado muitas vezes com essa questão do excesso de peso. Esse tipo de paciente, ele poderá necessitar de insulina, mas não obrigatoriamente usará insulina, ele tem outros recursos terapêuticos. A insulina ela é usada no tipo 1 e o tipo 2. O uso da insulina é em alguns casos mais específicos, quando a pessoa demorou o diagnóstico ou não faz o tratamento correto, seria mais ou menos essa Eu diria questão. Que no tipo 2 é uma das ferramentas para tratar, mas em geral não é a primeira. É o antioral, né? Os antidiabéticos orais. Não, existem outras medicações injetáveis hoje para tratar diabetes que não são insulina, que também podem ser utilizadas. E os sintomas principais? Muito importante, né? No começo ela pode não dar sintomas, né? O que é mais perigoso ainda, né? Quando você comentou, Marco, da questão de muitas pessoas não terem o diagnóstico, não saberem que são diabéticos, isso é um fato até pela ausência de sintomas da doença, né? Os sintomas clássicos são o quê? Aumento da sede, aumento do apetite, o indivíduo tem aumento da urina, então prestar atenção, por exemplo, o indivíduo não tinha o hábito de urinar à noite, começa a acordar para urinar frequentemente, uma fraqueza, uma prostração, uma tendência maior a infecções, o indivíduo começa a fazer várias infecções de pele, infecções de vias aéreas, enfim, isso são sintomas de alerta. Mas um emagrecimento súbito, também a gente tem que lembrar, né? O indivíduo do nada perde peso sem estar num contexto de dieta ou algo assim, também chama atenção. Mas é importante lembrar que a maioria dos indivíduos não vão ter esses sintomas. E esses sintomas eles acontecem principalmente no diabético tipo 1. No tipo 2 é uma doença mais assintomática. Ela é insidiosa, no caso. Daí a importância de campanhas de detecção, de campanhas de diagnóstico, de fazer os seus exames periodicamente no seu médico. Por quê? Porque o diagnóstico de diabetes ele é muito simples, né? É uma dosagem de um exame de sangue
que vai nos dizer, através da glicose ou através da hemoglobina glicosilada, se esse indivíduo tem ou não tem diabetes. E os sintomas, a gente sabe, né, doutor Penha, os oculares, que às vezes as pessoas, a perda da visão é algo que limita bastante, né, as pessoas. E as complicações oculares? Joia. Então, assim, Marco, o diabetes hoje é a principal causa de cegueira, né, É a principal causa de cegueira? entre os pacientes economicamente ativos. Então, o paciente adulto jovem é a principal causa de cegueira número 1. Né? Então, essa é a importância da diabetes em relação às complicações oculares. Mas não é só isso, né? O diabetes ele pode, inicialmente, como o Fulvio comentou, na fase inicial da doença, onde o paciente ainda não tem quase sintoma, ele começa a ficar com a visão ruim para longe, né? Por quê? Porque a hiperglicemia, né, a glicose alta no sangue, causa uma miopização do olho. Então ele incha o cristalino e o paciente acaba tendo uma piora da visão para longe e pior, ele melhora para perto. Então às vezes o paciente, que beleza, minha visão melhorou, né? E às vezes é um estado hiperglicêmico, é um paciente com glicose mais alta. Essa é uma das complicações. A catarata, né, também está relacionada com o paciente diabético, então o paciente diabético tende a ter catarata mais cedo do que os não diabéticos. E a retinopatia diabética, que essa sim é a causa principal, que causa cegueira, etc. Mas, assim como no diabetes como um todo, as complicações oculares às vezes não aparecem com sintomas, né? E por isso... É uma perda de visão progressiva, né? E o paciente acaba não notando, né? Então, a importância do diagnóstico precoce, programa de rastreio, ir no seu médico, consultar o oftalmologista para realmente ver o que está acontecendo, né? Perfeito. O diagnóstico, o Dr. Fulvio já falou, é glicemia, diagnóstico simples, né? E uma coisa assim, o tratamento, a gente ouve, escuta e vê muita gente fala, tratamento novo, uma injeção XYZ, porque agora é o milagre do tratamento. Então eu gostaria que o Dr. Fulvio, que já falou do diagnóstico, que é simples, é só fazer a prevenção, consultar seu médico regularmente, que ele vai pedir uma glicemia de jejum, né? E o tratamento, como é que está o avanço do tratamento do diabetes? Felizmente, hoje a gente tem uma gama enorme de medicamentos para tratar o diabetes. Eu sempre conto essa história. Quando eu comecei a fazer endocrinologia, nós tínhamos 2 classes de medicamentos para tratar diabetes. Então era um tratamento, não que fosse simples, porque na verdade a gente tinha muita dificuldade para controlar os pacientes com essas 2 classes. E hoje nós temos um arsenal de mais de 8 classes terapêuticas para tratar diabetes. Então hoje realmente o arsenal é muito grande. Aqui eu sempre digo que existe um paradoxo. Qual é o paradoxo? Eu tenho tantos remédios porque talvez nenhum deles seja plenamente adequado para todos os pacientes. Isso é um alerta que eu gosto de deixar para a população sempre. Fulano está tomando tal remédio para diabetes, meu vizinho, meu irmão, meu primo, então eu vou tomar o mesmo remédio. Não é bem assim, né? Talvez para você aquele remédio não seja bom, né? Mas hoje, sem dúvida nenhuma, e felizmente nós temos um arsenal enorme de opções terapêuticas. Agora eu quero dizer sempre o seguinte: se o tratamento de uma certa forma ele é complexo, com uma série de drogas que o médico vai ter que entender como cada uma funciona, quais possíveis efeitos colaterais e tal, quais que podem ser combinadas uma com a outra, isso realmente é um pouco mais complexo e precisa do especialista. Mas tem uma coisa que é simples. E como eu sempre digo, todo o resto, todo esse tratamento que a gente está conversando aqui, de nada funciona se as 2 coisas mais simples não acontecerem, que é o estilo de vida, ou seja, uma alimentação equilibrada e uma atividade física regular. E muitas pessoas ainda não fazem isso. É como eu digo assim, todos esses remédios, vamos imaginar um carro, né? Todos esses remédios são o carro, mas o estilo de vida são as rodas. Então você não vai conseguir ter um bom resultado no seu tratamento se você não tiver essas rodas nessa base. Então, para a gente objetivar e colocar a importância da prevenção, para quem está nos assistindo e ouvindo, a coisa mais simples: caminhar, fazer exercício, alimentação regrada, equilibrada. Esse é o pilar inicial. E depois o arsenal terapêutico, o especialista, né, o Dr. Fulvio, vai ver para cada paciente. Eu sempre digo, cada paciente ele é individualizado. Ninguém é igual a outra pessoa, nem geneticamente, nem nas reações medicamentosas. Então é isso que eu queria deixar bem claro, que é importante. Atividade física, estilo de vida, hábitos de vida saudáveis e um especialista indicando qual será o melhor tratamento medicamentoso para essa pessoa. Então deixar isso claro, porque as pessoas muitas vezes acham, vou tomar aquela injeção, resolvi o problema, vou fazer aqui. Não. O estilo de vida, o hábito de vida, eu acho, né, Penha, isso é importante em qualquer situação humana,
né, de saúde, né? A prevenção começa pela alimentação, pelo regramento, hábitos de vida saudáveis e espiritualmente também, mentalmente a gente estar bem. Tudo isso ajuda para que tenhamos uma vida mais saudável. Agora eu vou fazer uma pergunta que vale $1 milhão. Tem cura? Não. Essa pergunta ela é muito clara. O que a gente pode falar hoje em relação ao diabetes, eu sempre digo assim, nós temos hoje condições de deixar o indivíduo muito bem controlado, que a gente chama de remissão, por longo tempo sem medicamento. Tem gente que consegue se manter com a dieta e a atividade física sem necessitar de remédios. Essas pessoas elas podem ter a sensação de que não estão mais com diabetes, mas na verdade elas já estão fazendo o tratamento número 1. Né? Então, quando a gente diz que na medicina não existe um remédio bom para todos, eu diria que existe sim. Né? O remédio bom para todos é mais ou menos isso que você comentou, Marco. Né? Uma dieta equilibrada, uma atividade física regular, e aqui eu estou falando de 30 minutos por dia, não é nada que as pessoas não possam fazer. Ter realmente um sono repousante, não ter vícios, né? Álcool, cigarro, e procurar também ter uma saúde mental em dia, né? Ter relaxamento, espiritualidade, entre outras coisas. E agora vamos para o assunto que eu conheço esse projeto e eu sou um fã incondicional dos mutirões. Eu acho que os mutirões, desde que eles começaram a existir, Penha, Fúvio, várias cores, azul, rosa, enfim, tudo isso começou a entrar nas pessoas e chamar a atenção para a prevenção. E aqui em Blumenau nós temos um trabalho muito bem feito por vocês, que eu sei. Eu acho que até a universidade participa também, o curso de medicina, né? Então eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. O que é o mutirão do diabetes aqui em Blumenau? Então, o mutirão de diabetes ele não é uma invenção nossa, né? Ele é uma cópia que a gente trouxe para a nossa cidade. Ele começou há uns 25, 30 anos atrás, lá na Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz a residência, e o Fúvio está terminando agora o doutorado. Onde lá existiam os mutirões de diabetes, de catarata, né? Mas eram mutirões mais assistenciais, pontuais, né? Então não tinha uma visão mais holística, mais ampla e multidisciplinar do paciente. E um dos residentes da época lá, que é o Rafael Andrade, que era meu contemporâneo também, um pouquinho mais velho do que eu, quando ele voltou para a cidade dele em Itabuna, na Bahia, ele copiou essa ideia e começou a montar um mutirão diferente. Um mutirão com uma visão um pouco mais ampla do paciente, que é o que a gente trouxe para cá. Então, para avaliar olho, pé, rim, lá ele já tem avaliação de carótida, avaliação cardíaca, outras áreas da medicina que acabam complementando, que acaba tudo sendo afetado pelo diabetes, que é uma doença sistêmica. E com uma incidência, uma prevalência grande, né? Gigantesca, né? Então, e grande parte, quase, talvez, metade não tem diabetes, ainda não sabe que tem. Exato. Né? A gente comentou, né, que a principal causa de cegueira em pacientes economicamente ativos, uma das principais causas de amputação, principais causas de falência renal e outras também que a gente acaba não contando no número. Por exemplo, AVC, infarto, não vai aparecer o diabetes como causa específica, mas ele está na base da coisa. É um dos fatores que levam a isso, né? Importantes na gênese. Então a gente trouxe esse modelo para cá. Esse modelo chegou em 2018, né, quando a gente começou lá a montar o mutirão. E esse ano a gente está na nossa quinta edição, que aconteceu agora no último sábado, no dia 2 de dezembro. Se quer complementar alguma coisa, depois Fúvio, a gente continua a Como conversa. é que está o mutirão? O mutirão está excelente. Eu acho que o Penha é o grande encabeçador, vamos dizer, o grande líder dessa história. A gente tem muita orgulho, né, de poder participar e auxiliar. Acho que o mais importante também, tudo é importante, né? Mas assim, quando a gente pensa, lá atrás se tinha uma outra visão. Não adianta a gente pensar no lá atrás. A gente tem que pensar que assim, o mutirão ele é um contínuo, né? E que todo ano a ideia, né, é que ele vá se aprimorando, né? E ele, de uma certa forma, ele traz realmente uma assistência a esses indivíduos que eles não teriam, né? Por questões de limitação de chegar ao profissional. Então, realmente é um esforço econômico, a gente sabe, né? É um esforço muito grande que traz muito benefício para a comunidade, né? Uma coisa que a gente sempre se preocupa é que nós ainda temos um cenário, nós temos 2 cenários que preocupam. Um é as pessoas não saberem que tem diabetes, tá? E outro é as pessoas só descobrirem por uma complicação. Que daí já tem
Então como foi bem citado a história aqui da questão do olho, da retinopatia, que às vezes o indivíduo não está sentindo uma sequela, e tudo que a gente quer numa atividade dessa é evitar, por exemplo, que o indivíduo só vai descobrir que tem um diabetes ou um problema mais sério com a circulação nos pés quando tiver uma ferida e necessidade de uma amputação, ou que só vai descobrir que está com um comprometimento na retina no momento de um descolamento e uma perda súbita da visão. Que vai limitar de alguma forma a sua vida diária. Vai limitar. Né? E é importante salientar assim que essas complicações do diabetes, em geral, né, elas acabam limitando também esse indivíduo economicamente ativo ainda. Então o indivíduo, às vezes, ali na faixa dos 50 anos, por não saber da doença, por não cuidar, enfim, acaba tendo uma limitação, né? Acaba não podendo até trabalhar, às vezes. Então, o que impacta na família, socialmente também, na questão econômica e social, no caso, né? Com certeza. Né? E autoestima, tudo, né? Então o indivíduo tendo uma complicação. E Penha, é isso que eu ia dizer para ti, tu vais complementar também. E como é que está a adesão, a procura? Vocês perceberam que nesses últimos 5 anos houve aumento? Como é que você está vendo a repercussão no meio da nossa sociedade? Legal. Até complementando que o Fulvio comentou agora, na verdade o mutirão ele tem 2 objetivos principais, né? Uma é conscientização, como tu comentasses, levantar essa bandeira para o paciente ir atrás, se mexer e entender as complicações. A outra é ser um atalho, né? Para que a gente consiga tentar pegar essas complicações mais cedo, para que o paciente não tenha as suas perdas de função, seja visual, seja renal, seja de circulação dos pés, que a gente consiga acelerar esse processo. Então, a complementação. A organização do mutirão é da Associação Filosófica e Beneficente Justiça e Trabalho, mas em uma parceria fundamental e estruturada com a Secretaria Municipal de Saúde. É isso que eu ia perguntar. É importante que o poder público entenda que o mutirão ajuda a Secretaria de Saúde a fazer saúde pública. Exatamente. É uma complementação, né? É uma soma de ações para auxílio, né? É uma ação filantrópica, então a Secretaria Municipal de Saúde está envolvida no processo todo, é importante. E aí, fazendo o gancho com a tua pergunta, com relação à adesão dos pacientes, né? A gente, desde o início, desde a primeira edição, uma coisa que o Rafael me ensinou lá atrás, falou, vocês têm que alinhar isso com a Secretaria Municipal de Saúde. Ela tem que estar presente desde o início para o paciente ser captado na rede, ser avaliado e ser continuado, o acompanhamento dele ser contínuo dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do município. Então a gente começou a fazer essa campanha lá atrás e o prefeito Mário, na época já, que está até hoje, né, aderiu a esse programa. Os secretários de saúde que lá passaram também aderiram bastante. E a questão do agendamento foi fantástica esse ano. A gente teve uma melhoria gigantesca no agendamento. Então, para esse mutirão, a gente conseguiu agendar 1.100 pacientes. Mas aí vem outra questão, que são as faltas, né? E, infelizmente, é uma coisa que é recorrente nos serviços municipais de saúde. Isso é Brasil afora, não é exclusivo nosso. São as faltas, né? Então, a gente continua tendo 30% de falta todo mutirão. Então essa é uma batalha que a gente está travando desde o início. Esse ano não foi diferente, mas a gente não conseguiu vencer essa batalha. E é uma das metas que a gente tem, é tentar reduzir o máximo possível as faltas, porque acaba desperdiçando a vaga, né? E o paciente acaba deixando de ir pela falta do outro, né? Bem, isso eu tenho visto no serviço público há muito tempo. O Fulvio também é professor lá na FURB. A gente vê, infelizmente, é essa média, 30%, 20%, 30% de ausência. Então, eu acho que a única forma da gente tentar diminuir isso é isso que vocês estão fazendo. Informação, informação e informação. Mostrar para aquela pessoa que faltou, ela não foi, ela não se beneficiou, mas deixou de que uma outra pessoa poderia ter sido beneficiada. A sua ausência, na minha visão, não é boa para ela porque ela perdeu a oportunidade de fazer a prevenção, de fazer um diagnóstico se fosse o caso e de ser encaminhada para um tratamento. Mas além dela não ter feito isso para si própria, ela evita que uma outra pessoa pudesse ter ocupado essa vaga. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que continuar no mutirão, ir para as redes sociais, ir na prefeitura e dizer, se agendarem, vão. Se tiver alguma dificuldade, avise com 1 semana de antecedência, 10 dias, para que possa ser reagendado. Eu acho que essa é uma mensagem importante, né, para que as pessoas também tenham a sua responsabilidade. Vocês estão fazendo a parte de vocês, o município está fazendo a parte de vocês e nós, pacientes, temos que fazer a nossa parte. Nós, enquanto sociedade, né? Complementando, eu acho que tem 2 aspectos aqui.
Assim, pensar no próximo, né? Se você tiver algum imprevisto e não puder ir, tem gente que queria ir e não foi porque não tinha vaga. Então, ceder a vaga para o outro. Mas acho que outra coisa... Isso é um ato fraterno, né? É um ato fraterno. E outra coisa que é importante, assim, muitos pacientes, portadores de diabetes, têm aquele pensamento de, eu estou bem, eu não estou sentindo nada, acho que está tudo bem. E lembrar que as complicações da doença, dentre elas o olho, por exemplo, elas não dão sinal. Quando elas dão sinal, pode ser um evento catastrófico e às vezes até irreversível, né? Se tiver um descolamento de retina, algo assim, o indivíduo pode perder uma parte da visão e não recuperar mais, né? Quiçá perder até toda a visão. Então, assim, o fato de que às vezes as pessoas ficam com esse pensamento de, eu não vou no mutirão esse ano porque eu estou bem. Isso não quer dizer nada. Você não estar sentindo nada não quer dizer necessariamente que o seu olho, que o seu pé, que está tudo em ordem. Então vá no mutirão, aproveite essa chance. É uma oportunidade de você ter acesso à saúde de qualidade, que são profissionais da mais alta qualidade, com o apoio do Poder Público Municipal, da Secretaria de Saúde, para poder, em detectando qualquer situação, né, seja ocular ou renal ou qualquer outra, você possa ser encaminhado para o tratamento adequado. Então isso é uma oportunidade de você garantir a sua saúde, de você ter acesso à saúde, que muitas vezes a gente escuta, mas eu não consigo pelo SUS. Então o mutirão é uma forma de você ampliar o atendimento do Serviço Público de Saúde. Outra coisa também, desculpa, Fúvio, com relação às tentativas de tentar diminuir essa ausência, né? O que a gente fez esse ano, e a gente quer amplificar isso, além da divulgação, etc., é trabalhar dentro dos SFs, dos AGs, envolvendo os profissionais de saúde para que estimulem seus pacientes a irem, né? E também a gente já começou a fazer, e esse ano eu fui lá, e hoje ou amanhã a Jaqueline vai apresentar os dados no Conselho Municipal de Saúde. Isso é fundamental, né? É importantíssimo. Porque lá tá os representantes dos usuários, eles podem toda cobrar a cidade. E tal. Então acho que isso é bacana. E outra coisa também, as pessoas acabam não tendo desculpa, mas puxa, sábado foi um dia calor pra caramba, né? E a gente teve a oportunidade, isso acontece em poucos lugares do Brasil, a gente usar, né, o setor da Vila Germânica refrigerado, com todos os pacientes sentados, água, fruta. Então, assim, foi uma estrutura montada de forma espetacular para eles. Ninguém ficou de pé. Não teve... um atendimento digno, que tem que ser sempre de primeira qualidade. E tempo de circuito. Isso foi uma coisa bacana. A gente usou esse ano um aplicativo para atendimento, né? Então, a gente tinha exatamente a jornada que o paciente fez no mutirão. Então, em média, os pacientes que tinham o ciclo mais rápido, né, que era só a avaliação do olho e pé, nos casos mais leves ou normais, demorou 67 minutos, 62 minutos, 1 hora. Né? Os pacientes que tinham complicação um pouco mais grave no olho, que também passavam pelo rim, esse tempo foi de 85 minutos, 1h30. Né? Então, assim, 1h30. Para cuidar da sua saúde? Né? Isso é fantástico. Né? Fantástico. E salientar também, né, nessa questão do fluxo, que em nenhum momento a gente observou acúmulo de pessoas num lugar, né? Todo mundo distribuído e as filas fluindo de uma forma muito natural. Para atender a uma previsão de 1.100 pessoas, 1.200 pessoas, realmente nesse perfil que vocês estão demonstrando aqui, eu acho que é um atendimento de qualidade impecável, né? Mas nós vamos insistir para que as pessoas sempre participe do mutirão, e se não puderem participar, sejam fraternas com o seu semelhante. Não posso ir por qualquer razão, vamos abrir essa vaga para que alguém possa ocupá-la, que com certeza haverá alguém com necessidade desse atendimento. E também acho que cabe registrar, né, um agradecimento ao Poder Público Municipal, à Prefeitura de Blumenau, que assim, não somos os únicos, mas somos poucos no país com esse tipo de atividade. O país precisaria de muito mais. Então acho que a população blumenauense tem que ter essa consciência e realmente dar valor a essa ação e aproveitar essa oportunidade. Porque Blumenau, o Dr. Penha pode falar com mais propriedade que eu, mas nós somos poucos. Não representamos 5% dos municípios que deveriam ter esse tipo de ação. E Penha, só antes de colocar, eu sempre digo que a união faz a força. A soma de esforços realmente tem um resultado muito maior, né? Quando uma sociedade como a de vocês, de beneficência, encampa, quando a prefeitura encampa, quando o FUF, que é professor da FURB, que também procura trazer os alunos em campo, isso vai tornando um corpo, vai solidificando, e esse mutirão com certeza será perene. Então as pessoas têm que entender que para chegar nesse mutirão
foi um trabalho coletivo de muita gente, né? E isso tem que ser valorizado por nossa sociedade, né? Então eu quero parabenizar vocês pelo resultado, pela iniciativa e pela vontade, persistência e consistência nesse projeto. E o mutirão, como o Fulvio falou, é um esforço coletivo de várias pessoas, né? Não é só nosso, não é da Secretaria Municipal de Saúde, que tem um papel fantástico. No Brasil nós somos 45 cidades. Pelo tamanho do Brasil não é nada, então, né? Então nós assim, temos o privilégio de ter um mutirão aqui. E esse número também, Marco e Fulvio, ele cresceu agora. Até pouco tempo atrás eram 20 e poucas cidades. Esse ano deu um salto bem grande. Mas, novamente, com essa amarração entre a organização do mutirão e a Secretaria Municipal de Saúde, eu acho que não cabe em duas mãos, né? E isso é fundamental. Até fazendo jus aqui a quem organizou também junto, né? A FURB, nós tivemos esse ano 123 alunos do curso de medicina que fizeram parte, desde os calouros, lá primeira e segunda fase, até o pessoal do internato. Então isso foi bem legal. As ligas de vascular, liga renal, liga de oftalmo, liga de emergência, liga de endócrino. Então assim, várias ligas envolvidas. Enfermagem da FURB, mais ou menos 30 alunos da enfermagem, com a professora Carmen Lilian, também se fizeram presentes. Unimed Blumenau, SESI Farmácia, Lions Club de Blumenau, Filhas de Jó, Ordem de Molay, Nutrição da FURB, com a professora Mariana, Advale. Então assim, realmente a participação grande, né? Dos médicos a gente teve os endocrinologistas que foram lá, Fulvio, Paulo, a Tereza Matana estava lá também, a Tabata também estava lá, a Deise com a parte da pediatria, parte de nefro, né? Dr. Humberto Narciso, Dr. Roberto Bevenuti estava lá com o pessoal da Renal Vida, oftalmologista, a gente teve clínicas Botelho, Fábio Bush, Adrio, Dr. Setter estava lá, Heloísa Regianini, Dr. Roberto. A gente teve médicos que vieram de fora para cá. Teve um médico de Aracaju que veio assistir o nosso mutirão aqui. Teve um médico de São Paulo. Teve um médico de Goiânia, que é o Thiago Rassi, o Malherbe lá de São Paulo. Vieram médicos também da nossa região aqui. Lages, Brusque, Floripa. Então assim, é uma série de pessoas que voluntariamente vêm para ajudar a gente talvez multiplicar essa ação em outros locais. Com certeza vai ser multiplicada. As boas ações têm que ser multiplicadas, replicadas e efetivadas. Todas essas pessoas que vieram aqui, certamente, aonde não existe um mutirão, elas vão levar essa ideia. A semente foi plantada. E eu acho que eu falo da FURB porque eu fui um dos que participei da implantação do curso de medicina em 89, 90 e estou na FURB até hoje. E quando a gente implantou a FURB aqui, uma gama de colegas, os hospitais e a própria universidade, a gente tinha essa visão de que o aluno é importante porque ele pode conhecer a sua cidade e pode participar desde o início de ações de saúde pública. Porque a especialidade é uma outra situação. Então eu fico muito feliz como professor da universidade de ver tanta gente envolvida, Fulvio, né? Os nossos alunos de medicina. Isso é um aprendizado que não vai estar em livro nenhum. E eles vão enxergar que a saúde pública pode ser feita com qualidade e com parceria. Então, olha, eu quero parabenizar vocês. Eu estou muito feliz de ver o resultado de todo esse esforço de vocês. E estamos chegando ao final. Quando o papo é bom, passa tão rápido, né? Mas eu queria que vocês dois deixassem mensagens para quem nos ouve e assiste. Coisas importantes, assim. Qual seria a mensagem final desses dois profissionais competentes, dedicados, meus amigos pessoais, meus irmãos, posso dizer assim, que tenho o prazer de receber hoje aqui? Quer começar, doutor? Fulvio, olha para aquela câmera para que as pessoas vejam você e a sua firmeza como professor da universidade. Ok. Então, a mensagem que eu deixo é assim, o diagnóstico do diabetes, ele é muito fácil, procure seu médico, tenha estilo de vida saudável, né? E ao ter um diagnóstico de diabetes, busque o tratamento. As pessoas muitas vezes quando têm um diagnóstico de diabetes, têm uma postura de negar o diabetes ou simplesmente acharem que não tem solução, que não tem controle. Diabetes é uma doença que permite uma vida normal e você pode viver como qualquer outra pessoa o tempo que assim for determinado.
Então, cuide do diabetes. É muito importante isso. Eu vou complementar o que o Fulvio falou. Então, você que já é diabético, que tem a sua doença, controle a sua doença com dieta, atividade física, medicação e vá atrás das possíveis complicações, né? Então, consulte o seu oftalmologista regularmente, não só para ver a parte do diabetes, mas outras alterações oculares. Cuide dos seus pés, né? Porque o paciente que tem diabetes, ele perde a sensibilidade, possibilidade de fazer uma ferida que ele não vê, infectar, isso virar uma amputação é grande. E também faça a questão do controle alimentar para evitar um dano renal, outras complicações que pode acontecer no diabetes. E como último lembrete, né, a participação do mutirão do diabetes, né? Então, se você é diabético e precisa, né, dessa assistência, que de repente não tem a sua saúde suplementar ou clínica privada, o município de Blumenau tem um excelente programa de controle do diabetes através do NAD, nos casos mais graves, dos ESFs e postos de saúde, e o mutirão está aqui para ajudar, né, para você ter acesso a essas avaliações das complicações de uma maneira mais fácil, mais rápida, para que você consiga controlar então todas essas possíveis complicações de diabetes em um único dia, em 1h30 de seu sábado, que vai ser o ano que vem, no dia 23 de novembro de 2024, das 7 da manhã ao meio-dia. Cuide da sua saúde, né? Eu quero agradecer ao Fulvio, ao Penha pela presença e essas orientações, é para isso que esse programa existe, né? Nós temos aqui o apoio da Associação Médica de Blumenau para isso, para que as pessoas tenham acesso à informação. Eu só acredito na mudança social através da educação. E educação é igual a informação. E a medicina, nós médicos sempre pregamos, ela tem que ser preventiva. Ela é melhor para o paciente, mais justa, ela é melhor socialmente, né? Isso garante qualidade de vida e garante uma boa inserção social por longo tempo das pessoas. Então vamos fazer a nossa prevenção. Obrigado pela presença e com certeza teremos uma outra oportunidade para voltar a conversar sobre esse assunto. Obrigado, Penha. Obrigado, Fulvio. Obrigado, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, agradeço mais uma vez. E até um próximo Papo de Saúde na PAN. Obrigado.